Palestra e agora eu vou dar início. Então, a parte de perguntas e respostas, vou tirar dúvidas, tudo que vocês quiserem perguntar, saber a respeito aí de linguagem com os filhos, tipo de coisa que já aconteceu, algum problema e não soube como lidar, alguma dica voltada ao tema que a gente apresentou, eu estou à disposição de vocês em todos os canais aí que foram apresentados, onde a palestra foi apresentada. Então, podem começar a encher de pergunta aí, estou à vontade, à disposição de vocês para responder perguntas. Então, enquanto isso, já apresento também, os nossos canais aí para vocês seguirem, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram e também o nosso site, que vocês possam lá se registrar também no site e receber e-mails de algumas, quando tiver os cursos a gente vai divulgar, enfim, receber alguns e-mails de divulgação nosso e estou à disposição para quem quiser me procurar. Então, pergunta: qual a influência dos pais ou figuras semelhantes no desenvolvimento do machismo na criança? Boa pergunta. A influência é grande, porque se eu tenho em casa, justamente pelo exemplo que foi mostrado aqui, como é que funciona a questão da referência. Se eu tenho em casa pais, ou podem ser os pais, né? Lógico, pode ser os dois, pais que têm comportamentos machistas, e aí a gente precisa, claro, se tiver algo mais específico, coloca aí na pergunta, mas qualquer comportamento ou atitude machista que tanto um pai faz, coloca em prática, como uma mãe que aceita, aquela criança está observando, ela está aprendendo por referência. Então, aquele menino ou aquela menina vão entender o que é um comportamento machista como sendo o ideal ou o correto, o certo para seguir na vida dela, e ela vai ter a influência disso na vida dela, sim, ela pode se tornar uma criança com impacto direto disso na vida dela. As virtudes entram nos níveis neurológicos? Sim, todas as nossas virtudes, nos níveis neurológicos ficam absolutamente todas as experiências que a gente passa. Todas. Toda e qualquer experiência que a gente passa tem ali e ficam gravados na nossa neurologia. Então vamos falar um pouco mais de virtudes. Se eu tenho, por exemplo, vou considerar uma virtude aqui de comunicação. Eu sou um bom comunicador, considero isso uma virtude. Se eu sou um bom comunicador, olha só, eu estou usando o verbo ser para dizer que aquela capacidade de comunicação, inclusive no nível de identidade, está associada. Eu trago a minha persona do comunicador numa palestra, num curso. Aí influencia, por exemplo, numa crença muito positiva, essa virtude de toda vez que eu tiver com grupos de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de me apresentar, gosto de apresentar minhas ideias, eu exponho minhas ideias. Isso faz com que eu tenha essa virtude da comunicação. É uma virtude que pode influenciar, por exemplo, em outra, como a virtude de ter um bom carisma. O bom carisma pode ser uma outra grande virtude. Ela está lá nos níveis neurológicos. É só a gente ver de que forma que ela está organizada. Ela pode estar, por exemplo, em ser uma pessoa carismática, e sendo uma pessoa carismática, aí vamos ver um comportamento influenciado por isso. Ela sempre sorri e cumprimenta as pessoas, está em um comportamento de uma pessoa que é carismática, o carisma apresentado num comportamento, a habilidade de ser carismático, e assim vai. Então, toda e qualquer virtude, ela se organiza nos níveis neurológicos, só em cada um de acordo com o propósito dele. Então, aquilo que é relativo ao ambiente, no nível de ambiente. Então, tem virtudes ali? Eu tenho a virtude, por exemplo, de me adaptar muito bem a ambientes fechados ou ambientes abertos, ambientes com pouca gente ou ambiente com muita gente. Então, as virtudes todas, elas se organizam nos meus níveis neurológicos, todas. E quanto mais eu me conecto e me organizo com essas virtudes, mais eu tenho as consequências positivas dessas virtudes na minha vida. Quantas vezes você fala para colocar de castigo? O número de vezes, eu vou dizer o seguinte, ele vai ser cada vez menor à medida que você aplica uma linguagem mais adequada. Ah, mas tá, Rodrigo, quantas vezes eu faço? Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Contanto que você siga essas orientações, faça quantas vezes forem necessárias e sempre cumprindo aquilo que você diz que vai fazer. Porque se você cai naquela também de, já não aguento mais, eu digo que eu vou colocar de castigo, mas nem coloco. De daqui a pouco cria aquela percepção na criança de que você nem sempre vai cumprir. E acredite, se você seguir nessa linha e explicando, você vai ficar de castigo porque você fez isso, disse para não fazer, aquilo pode, isso não pode. Aí você faz isso uma, você faz isso duas, você faz isso três. Sempre explicando, uma hora essa criança vai entender que as liberdades dela estão sendo cerceadas, os limites estão aparecendo em virtude de algo que você está explicando para ela.
Você não está só simplesmente colocando de castigo e ela lá se perguntando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Em terapia eu já lidei com muita gente dizendo, nossa, eu me lembro muito bem de como era com a minha mãe e com meu pai, e tinha vezes que ela ficava de castigo e eu não sabia nem por quê. Então, olha aí o exemplo de alguém que até fazia o que precisava ser feito, mas não explicava, não conversava com aquela criança na linguagem dela. Então, eu te diria, faça quantas vezes forem necessárias, sempre dessa forma. Garanto que em breve não vai ser tão necessário, porque ela vai identificar esses limites. Se ela não identificou até agora, é porque ela ainda está testando muita coisa. Se ela ainda está testando, algumas respostas para esse teste ainda não vieram. Vai requerer que você faça mais vezes. No primeiro momento você fala, ó, não pode fazer isso, tá bom? E aí fala que ele é muito inteligente, beleza, passou. Numa outra ele faz de novo, já disse que não é para fazer isso. Se você fizer mais uma vez, olha aí a regra. Se você fizer mais uma vez, eu não vou deixar você brincar, eu não vou deixar você fazer aquilo, eu vou tirar isso de você. Já estou dizendo, isso aqui está errado, você pode fazer isso e isso não pode. Pronto. Na terceira, aí ele foi lá e fez de novo, porque ele está testando limites. Se você disse, na próxima vez vou te colocar de castigo, coloque. E que seja algo que seja representativo. Que seja realmente representativo para essa criança. Se não for representativo, não vale nada, não é nada importante para ela entender como é que funciona essa troca, não vai cair a ficha do aprendizado que você quer transmitir. Tá? Não vou dizer que a melhor estratégia é logo na primeira já colocar de castigo. É uma questão de estratégia sua, até identificando um pouco o perfil do seu filho ou da sua filha. Tá? Se é um filho, uma filha que normalmente obedece, e é uma vez ou outra que desobedece, então olha só, você já está identificando o perfil e até uma questão estatística de como que é o comportamento desse filho, dessa filha. Se você já identificou bem isso, você pode adotar a estratégia de primeiro falar, esperar algumas vezes e começar a entrar com castigo só depois, porque normalmente ele mais obedece do que desobedece. Ah não, ele mais desobedece do que obedece, ele está sempre desafiando. Então eu diria, começa a colocar essa regra da troca, do entendimento dos limites, de uma forma um pouco mais intensa. E aí coloque então mais castigos e mais trocas que sejam executadas, tá? Não é para falar e não cumprir, para que ele sinta melhor quais são esses limites e identifique mais rapidamente isso. Então vai depender muito de como é o comportamento do seu filho com você ou da sua filha com você, tá? Se é muito frequente que desobedeça, entre o quanto antes com algumas outras regras, com algumas aplicações de algo que faça aquela criança sentir mais a consequência, a responsabilidade daquilo. Então eu faria isso. Primeiro identifica um pouco melhor aí o perfil. Você já deve conhecer como é o perfil do seu filho. Se está desobedecendo com muita frequência, então já entra com esse próximo passo. Já entra com o passo do castigo, das trocas, dos limites que você coloca e as consequências que se tem. Ah, você queria no sábado não sei aonde, então você fez isso. Se você fizer isso de novo, você não vai. Fez de novo? Não vai. E aí cumpre. E aí assim, a criança vai ter frustração, ela não vai gostar de uma série de coisas. Paciência. Requer paciência e requer esforço na educação. A pergunta da Fátima. As crianças começam a assimilar a partir de quando? Qual idade? Fátima, eu diria o seguinte. À medida que ela vai desenvolvendo mais a linguagem dela, para entender essas consequências, ela vai tendo um entendimento maior. A questão é que tem formas de castigo e respostas a um algo errado que você pode dar desde pequeno. Desde muito pequeno, desde as primeiras interações onde você começa a deixar ela sozinha, ela já está engatinhando ou ela já está dando os primeiros passos. Ou seja, com 1 ano de idade, 1 ano e pouco, você já pode aplicar isso. O que acontece é assim, com 1 ano de idade, 1 ano e pouco, ela não está falando direito ainda, ela está lá balbuciando, falando fazendo alguns barulhos. Então não é na linguagem, na conversa, no bate-papo que você vai fazer isso, é com ações. Então, com 1 ano de idade já pode fazer isso? Pode. Pode fazer o quê? Comportamentos. Ela foi para o lugar errado, não pode. Você pega ela e põe no local onde pode. Ela vai para o local que não pode, você põe onde pode. Ela vai no local onde não pode. Nessa terceira, você, por exemplo, coloca um bloqueio naquele local, por exemplo, é perto de uma tomada, de um algo que é perigoso, um computador do papai ou da mamãe. Aí ela vai chorar porque ela quer aquilo. E aí você vai insistir que ali não pode, do seu jeito. Você vai falar, vai usando a sua linguagem, mas vai usando comportamentos para mostrar isso. Então vai dizendo, não, aqui não pode. E leva para o outro lado. Você está mostrando para ela, mas ela está chorando, ela está se frustrando. Verdade, ela está tendo as primeiras frustrações, os primeiros grandes aprendizados. Então, desde 1 ano de idade já tem ali os seus ensinamentos. Você vai falando, porque ela vai identificando aos poucos palavras. Daqui a pouco ela vai saber falar, mas vai mostrando também algumas coisas para ela. Então, assimilar, tá bem genérico na sua pergunta. Ela vai assimilar
o tempo todo, ela está o tempo todo, desde que ela nasceu e está observando ali papai e mamãe, na primeira idade, no primeiro ano, por exemplo, é muito mais a mãe do que o pai, depois começa a entender, reconhecer um pouco mais a figura paterna, mas ela vai perceber os seus comportamentos e as limitações que você está apresentando a ela. Ela vai testar tudo, vai pegar em tudo, beleza, ela vai mudando, vai crescendo. Daqui a pouco com 2, com 3 anos e pouco, com 4, ela já tem outras limitações. E aí você vai simplesmente adequando esse mesmo padrão para a idade correspondente, mas a assimilação correspondente à idade que ela tem já vai acontecendo. Tá? Toda criança está ali o tempo todo aprendendo pelas experiências que ela está tendo, só que ela vai aprendendo de formas diferentes. Por exemplo, ela passa pela fase oral, de colocar tudo na boca, ela está aprendendo colocando tudo na boca. É uma forma de aprendizado. Chamar a atenção da criança em público, mesmo que usando a linguagem correta, pode deixar ela constrangida? Seria ideal uma conversa em particular mais afastada do restante das pessoas? Existem 2 coisas importantes a respeito disso que você colocou, que é aquilo até onde você vai naquilo que está em público e até onde você vai levando ela para o privado. Não vou dizer simplesmente faz um ou faz outro. Vamos supor que ela já está numa certa idade, onde ela está ali. Cheguei a dar um exemplo desse numa palestra anterior. Então, olha que legal. Ela está participando ali de um jantar em família, um almoço em família, enfim. Ela está presente, está na cadeirinha dela, de repente ela pega comida e joga na cara da vovó ou do vovô. E não pode, você vai dar uma bronca nela. Você não precisa, nesse primeiro momento, dizer para pegar ela e levar para o privado para dar uma bronca, porque não pode ser em público. O que acontece é, se ela não souber também como lidar com algo que está sendo repreendido em público, também vai gerar uma limitação nela. O que acontece é que a gente precisa tomar cuidado com qual é o limite disso. O limite é o nível de detalhe que você vai entrar para explicar alguma coisa para ela, é o nível de exposição que ela vai sentir, e aí você faz uma coisa em público, a primeira é, isso não pode, não faz isso com o vovô, não faz isso com a vovó. Ela faz de novo? Não, você já segura a mão dela, ou você já dá uma outra bronca, ela insistiu, aí sim, tem um comportamento muito legal, um exemplo muito legal nesse caso é, aí você pega ela, você tira ela da mesa, vai, conversa com ela, já falei que não pode fazer isso está errado, você está no almoço é para comer, não é para jogar comida nos outros, a vovó vai ficar chateada, ou o vovô vai ficar chateado, não faz isso. Então, quando a gente chega lá, você vai pedir desculpas e aí você vai poder voltar a comer. Você só vai poder voltar a comer quando você pedir desculpas. Vou lá junto com você, vou ficar do seu lado e você pede desculpas para o vovô e para a vovó. Então, tem algo que você pode fazer sim em público e tem um outro algo que você vai fazer no individual. Muitas vezes ela insiste, ou o quanto tem que ser elaborado aquilo com ela. Porque se ela está repetindo, ela ainda está testando limites mesmo em público, algumas coisas em público, alguma bronca em público, não tem problema. Então, cuidado, por exemplo, com uma questão que é de humilhação. Aí vai nem em público, nem no individual. Então, o problema, às vezes, com a questão do em público é o nível da bronca que se dá. Aí é que está o problema. Tem muitos pais que exageram na forma de lidar com essa criança ao dar uma bronca. E aí usam aquela linguagem que não é apropriada. Ah, você é muito burro mesmo, você é muito desobediente, você é muito isso. E fica falando coisas do nível neurológico da identidade ali em público. Aí o impacto é maior. Então procura identificar com ela naquele momento da bronca relativa àquilo que é feito. Isso não pode fazer, isso faz, isso pode, isso não pode. E em público também não tem problema você, por exemplo, dizer se ela está com outros amiguinhos ou com priminhos, por exemplo, não é para fazer isso, senão não deixo você brincar com eles. Vou te colocar de castigo. Aquela história, você está falando em público, porque ela está lidando ali com eles. E aí ela também começa a criar referências de algo que está vindo dos pais e como é que ela está lidando com as outras pessoas junto. O que não se deve fazer é aumentar o nível da bronca num nível que ela pode ficar realmente muito constrangida em público. Então você vai individualmente conversar um pouco mais com ela, então você tira ela dali, não, então agora você vem comigo, a gente vai conversar. E aí você vai dar uma bronca individual. Então eu diria que assim, é uma mescla, não tem problema fazer algumas coisas em público, contanto que seja algo que você faz a primeira parte, passou daquilo, não deu certo, você tira ela e vai você tratar com ela e só traz ela de volta em público ali para ela já começar a ter o comportamento diferente. Ou seja, já aplica a limitação que você, a regra que você colocou da limitação a ser colocada para ela. E não caindo naqueles exageros de linguagens, de abuso, seja verbal ou qualquer outro tipo. Não tem problema fazer algo. O problema é a humilhação.
humilhação, em nenhum sentido é válido. Ainda mais em público, aí o impacto vai ser maior ainda em qualquer coisa que ela vai fazer, ela vai se sentir humilhada, ela vai aprender muito sobre humilhação e vai se sentir muito receosa na vida dela inteira. Ela vai ser uma pessoa muito insegura. Hoje você colocou um tema bem legal, que eu gostei aí, Lu, desse exemplo que você está colocando. Bem bacana mesmo, porque eu me lembro de ter passado, quando eu era pequeno, por algo muito parecido. Eu vou falar de um exemplo pessoal, tá? Essa flexibilidade, é importante você ter um cuidado e adaptar a flexibilidade à idade. Até aquela fase inicial da infância, que vai até ali uns 8 anos de idade, mais ou menos, tem ali, e pode pegar essas dicas, inclusive, com o pediatra em relação à parte de saúde, quantidade de horas para dormir e tal. Pegou essas dicas e o ideal, por exemplo, ela está indo dormir 9 horas da noite. Lembra, assim, os pais é que precisam ensinar. Então, você é que precisa ter o cuidado em não colocá-la num desenho às 8h30, 8:45, que ele vai levar meia hora, 40 minutos para acabar. Porque aí você começa a quebrar a regra numa fase onde as limitações ainda estão sendo aprendidas. Então, fazer isso com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, não vai ser legal. Então, nesse caso, a flexibilidade só vai atrapalhar. Então, você que tem que ficar atenta com essa questão do limite que é colocado. A criança começa a entender as consequências do descumprimento das regras e o motivo dos castigos. Tá, legal, mas eu acho que tem muita relação com aquilo que a Fátima perguntou e eu respondi agora há pouco, tá? Se for algo diferente que eu não falei ainda, você comenta comigo, mas vou reforçar de uma forma resumida o que eu respondi. A criança está sempre aprendendo, só que sempre correspondente àquela idade. E é lógico que uma criança com 1 ano e pouco, ela já está, vamos pegar uma fase onde ela já está andando um pouquinho mais, tá? Tipo 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, já tem formas de você apresentar limitações. Vou dar um exemplo que eu conheço, por exemplo, ali tem como se você faz ali um cercadinho, um chiqueirinho, que é como se fosse a área do castigo. A área do castigo para uma criança de 1 ano e meio. Tem. Ela está ali, às vezes ainda mal consegue falar, mal fala ali um papai e mamãe, balbucia qualquer coisa, mas ela está fazendo algo errado. Algo que você considera errado, você já disse para ela, não faz e tirou ela do local. Não pega aqui e tirou ela do local. Bateu no irmãozinho, na irmãzinha, deu a bronca, não pode. Vai lá e coloca naquele cercadinho, naquele chiqueirinho. Ela não quer ficar ali, ela vai chorar. Isso, ali ela vai aprender a ter as primeiras frustrações e tem essas regras já sendo colocadas. Tem aí um comportamento, um exemplo, uma consequência. Ela vai entender na primeira vez? Por estatística, eu diria que dificilmente. Tá? Talvez leve mais tempo, principalmente porque é o proporcional ao nível de aprendizagem daquela idade. Então você vai fazer 1, 2, 3, 10, como até a Lu perguntou, quantas vezes? Contanto que você cumpra esse padrão e você definiu a regra e sempre executa isso, tá tudo certo. Vai dar trabalho, vai dar um esforço? Vai. Mas faz isso 1, 2, 3, 4, 10, até ela aprender. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo de um jeito diferente, vai assimilando mais rapidamente, vai assimilando mais palavras. À medida que ela vai começando a falar um pouco mais, 2 anos e pouco, já vai começando a falar mais, vai mudando a forma de aprendizagem. Mas você vai sempre colocando a mesma estratégia. Então, a estratégia, desde 1 ano de idade, já está valendo. É só você fazer o proporcional ao que ela é capaz de entender. Vai usando suas palavras, porque é de conhecimento também, de que você falar as palavras, não fica só você, se ela balbucia, você balbuciar também, ela não vai desenvolver. Então, vai falando as palavras, olha, isso não pode, aqui não pode. Ela ainda não sabe repetir, ela ainda conhece pouquinho desses sons, não tem problema. Mas vai executando a ação, mostrando para ela onde ela pode ficar, onde ela deve, e assim por diante. Tá? Se eu não respondi alguma coisa a respeito disso, Laís, você me fala, mas de uma forma geral, respondendo isso sobre castigos, desde sempre, desde 1 ano, só faça adaptado à idade. Coloca ela num lugarzinho que ela pode, deixa ela um pouco mais limitada. Vai abrindo a limitação, vai bloqueando onde não pode chegar e ela vai reclamar porque não consegue acessar e ela vai chorar, vai se frustrar. Isso é uma forma de castigo, não tem problema. Vai fazendo, ela vai entendendo, ela vai aprendendo as limitações no ritmo dela. Tá? Caso presencie um adulto passando um comando equivocado ou maltratando uma criança neurologicamente falando, como posso ou devo agir? Essa pergunta, ela realmente não é nada fácil, tá? Não vou usar a palavra difícil aqui. Essa pergunta, essa situação, ela não é nada fácil. Eu diria o seguinte, aí a gente já está caindo num algo que
é indiretamente ligado à nossa palestra, porque é o seguinte, aqui a orientação é como você age com uma criança, como você age com o seu filho. A partir do momento que a gente vai para um outro tema, que é como é que eu interajo com as pessoas das outras famílias quando elas têm essas limitações. Aí a gente vai cair em outras regras de socialização e de liberdade que eu tenho com aquela pessoa. Então, assim, quando você diz um outro adulto, se é um irmão, uma irmã, se é um grande amigo e eu tenho a liberdade de conversar algumas coisas, eu acho ótimo chegar e dar dica sempre naquela regra de nunca na frente da criança. O pai ou a mãe fez alguma coisa, você falou, putz, falou de um, chamou o menino de burro, chamou de incompetente. Procura numa oportunidade que não seja na frente da criança e é alguém que você tem liberdade, e chamar essa pessoa, posso te dar uma dica, uma coisa que eu aprendi? Pergunta, aí vem uma outra coisa, uma outra ferramenta que um outro dia a gente vai falar mais de PNL e vai falar dela, que é ter rapport, que é ter uma boa conexão com uma pessoa que de repente num primeiro momento ela está nervosa, porque ela acabou de dar uma bronca no filho, e você chama dela, deixa eu dar uma dica, não faz isso não vai ser legal. Então assim, vai envolver uma série de situações, de pequenos comportamentos, de percepções, para um momento ideal de você ir lá dar uma dica. De repente espera mais um tempo, a pessoa esfria a cabeça, bate um papo com ela, eu sei que é assim, primeiro se conecta, puxa, não é fácil, né? Pô, posso te dar uma dica de um negócio e tal? Vai criando primeiro um contexto amistoso com ela, vai criando uma conexão com ela para abrir a possibilidade de dar uma dica. E sim, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui, é legal sim comentar com as pessoas, só que vai envolver só uma outra parte que não foi detalhada aqui, não foi o foco dessa palestra, que é como a gente se conectar com os adultos de uma forma saudável, criar conexões, inclusive as necessárias para falar uma coisa, né, fazer uma crítica mais dura, mais complicada. É o desafio, por exemplo, de qualquer terapeuta, lidar com uma pessoa que você precisa falar um pouco de forma mais explícita de uma dificuldade dela e precisa encontrar uma forma ali da pessoa assimilar, mas você precisa dar um puxãozinho de orelha. Então, vai envolver questões aí com socialização já em outro nível. Aí adulto com adulto, e encontrar o melhor cenário para dar aquela instrução. Ah, você viu isso na rua, não conhece, como você até comentou aí, presenciei isso na rua, nem conheço a pessoa, eu diria cuidado. Primeira coisa que eu diria é cuidado, porque você não sabe quem é a pessoa, o que ela é capaz de fazer, como ela é capaz de reagir. Então, se você tiver recurso para em algum momento conversar com essa pessoa, recurso que é forma de entrar em contato com ela, de se apresentar, aí vem uma série de detalhes que não são simples de dizer aqui, faça isso ou não faça isso. Tá? A melhor resposta seria, depende. Agora, se ela foi para um nível que é, por exemplo, até de um crime, ela espancou uma criança, peraí, a gente já saiu também completamente aqui do foco, e é só para não deixar de responder. Então, peraí, você pode até deve, como um adulto, protegendo um menor de idade. Alguém que é indefeso. E aí eu te sugiro até perguntar para pessoas mais ligadas à linha do direito também, de até onde vai um direito ou uma liberdade que você tenha de uma proteção de executar uma ação que possa ser um pouco mais crítica. Mas aí sai do foco aqui da nossa palestra, tá? Aí a coisa já vai para outro nível. Mas com pessoas conhecidas, da melhor forma possível, procure encontrar momentos para dar essas instruções para elas. Como lidar com o comportamento inadequado de uma criança cujos pais são malcriados e idolatram os filhos? Como lidar com o comportamento inadequado de uma criança cujos pais são malcriados e idolatram os filhos? Eu preciso entender um pouquinho melhor essa pergunta, que é como lidar com o comportamento... vamos lá, vou falar o que eu entendi e você me diz se foi isso, tá? Como lidar com o comportamento você não é o pai, você não é a mãe, a criança está fazendo algo, por exemplo, está te batendo, e aquele pai e aquela mãe são, sei lá, são isso daí que né, são malcriados ou idolatram os seus filhos, ou para ele, o filho pode fazer tudo. Você como adulto não tem que aceitar aquela criança te bater nem nada disso. Então você pode sim e deve, do seu ponto de vista, dizer que segurar ou impedir que ela faça algo errado que seja contra você. E se encontrar os pais, falar, tá fazendo isso aqui, eu tô impedindo. Não pode, ela tá me batendo, eu não vou deixar. E falar para a criança, não pode fazer isso. Aí não é uma questão de educação, é uma questão do exemplo, mesmo que você não seja um pai e não seja uma mãe. E aí lidar com aquele pai para lidar com aquela mãe. Mas não tem problema o adulto se apresentar para impedir que aquela criança faça algo errado. Eu não vou deixar uma criança me bater porque aquilo está errado.
não vou eu não vou ultrapassar limites, eu não vou para a área onde seria da educação de um pai e de uma mãe. Eu simplesmente vou impedir, vou dizer, não faça isso não pode. E se tiver oportunidade de chamar e os pais estiverem presentes, olha, por favor, façam algo que isso daqui não pode. E tomar uma providência junto com eles. Esse seria o comportamento ideal. Morinha está tendo bastante participação, agradeço aí, muito legal. Então, vou continuar tirando dúvida. Pergunta de ex-aluno é legal, né? Já entra uma parte mais técnica. Dá para criar rapport com bebê e com criança? É igual com adulto? Para quem não sabe aí, a parte do rapport a gente estuda e aprende muito aí na programação neurolinguística, que são as técnicas de forma de conexão com outro ser humano e aí de você poder usar essa conexão de uma forma produtiva, para influenciar de uma forma positiva, para educar. Então, Laís, a resposta é sim, use e abuse de rapport com bebês e crianças, que é uma delícia. Tá? Existem as técnicas, você conhece bem aí, espelhamento com criança é muito legal. Nossa, sei que você sabe também fazer muito bem isso, faça assim com bebês, com aquilo tudo que você considera positivo e produtivo. Faça porque, lembra, o primeiro olhar da criança, como os primeiros, quando ela não se... Eu sei que seu filhinho é pequenininho, ainda não está falando direito, mas está observando todos os movimentos. Então, a primeira forma de comunicação com crianças é através de movimentos. Então, você vai... a ideia de rapport já está na mente da criança desde muito cedo. Ela só não sabe tecnicamente o que é isso, claro, mas ela está ali. É o famoso criança vê, criança faz. Então, vai tendo rapport com ela, sim, mostrando comportamentos, ações, se conectando com ela, e à medida que você muda um comportamento seu, você provoca um comportamento nela. É muito legal ver uma criança fazendo isso. É uma delícia. Faça isso, sim, que é bacana. Com o bebê é um pouco mais limitado, porque os movimentos do bebê são um pouco mais limitados. Tá? Mas o conceito de rapport, de ver, de imitar, de fazer igual, já existe. Faltou alguma coisa, mas basicamente estava só estimulando mesmo a ter todo o rapport, sim, que, né, principalmente quando é bebê, ainda é uma observação muito dos movimentos. Então tem assim, né, interaja assim com o bebê, porque ele está lá interagindo com você, e você provoca assim alguns comportamentos, mas lógico, ainda são muito limitados no bebê. E numa criança, a interação começa a ficar um pouco mais... começa a ficar um pouco mais intensa, então, e é muito legal, muito gostoso isso, tá? E ele está ficando mais tempo no celular e TV que o combinado, apesar de também estar fazendo atividades comigo. Então, vamos lá, é uma coisa que eu destaquei em outra palestra e comentei aqui, eu vou reforçar isso contigo, tá? Esse complemento agora está fugindo da regra anterior. Então, assim, sempre que um pai e uma mãe definem qual é a regra a ser colocada, então primeiro precisa definir qual é a regra, e é isso mesmo que você colocou, né? E está destacando até a questão da época de pandemia. Então vamos lá. A criança não sabe ainda direito o que é uma pandemia, vai depender muito da idade. Se for uma criança mais crescida, dá para conversar um pouco mais, explicar um pouco mais que, por exemplo, antes você trabalhava mais fora, agora está trabalhando mais em casa, mas precisa ter a disciplina de estar trabalhando, quando está trabalhando e quando está com ela. Ok, tem uma certa idade que a criança vai entender um pouquinho melhor o que é isso. Mas, vamos lembrar, a criança, ela não sabe ainda da maior parte das coisas, dos comportamentos e dessas regras. Então, você precisa estabelecer regras, e aí não vai, dependendo da idade, se é mais novinho, não tem essa de, não, mas é a pandemia, é o adulto que precisa cuidar disso. Putz, eu agora na pandemia eu estou mais presente, então eu mudei a regra. A questão é, a regra que você colocar, cumpra. O mais importante é isso. Tanto tempo pode de celular e de TV por dia. Deu esse tempo, tem outras atividades que ela pode executar e que você apresenta para ela. Sozinho são essas. Com a mamãe, com o papai, nos horários que a gente pode, a gente vai poder fazer isso, isso e aquilo. E criar esse cenário de regras, limitações e possibilidades também, porque ela vai explorar isso, e cumprir. Mas nessa época você está dizendo que tem 8 anos, né? Com 8 anos, por exemplo, já tem idade para entender um pouco melhor essa questão de, olha, antes a situação era assim, agora a situação é assado. Ela já vai ter uma ideia um pouquinho melhor. E é claro, vai depender da dinâmica que mudou para vocês. Então, por exemplo, se você trabalhava fora e agora trabalha em casa, ela já tem, com 8 anos, já tem condições de entender, olha, apesar de eu estar mais agora em casa,
mamãe precisa de um horário para trabalhar, e que a gente não está trabalhando fora, por quê? Porque está acontecendo isso com o vírus que está atingindo as pessoas, então a gente precisa se cuidar, ficar mais em casa, então é por isso que a mamãe está trabalhando em casa. Então, explicar que ela vai entender, com 8 anos ela vai entender. E aí, aplicar as regras de disciplina. Quando a mamãe está trabalhando, não pode vir brincar com a mamãe, não pode atrapalhar. De preferência, você poder estar numa sala, num quarto, em algum ambiente, um escritório, algum ambiente que você possa trancar, inclusive, e poder combinar quem é que está cuidando, se você está dividindo, por exemplo, com o pai ou não sei se vive com ele ou não, mas estabelecer regras com uma criança de 8 anos, tem regras que ela é capaz, sim, de cumprir e não tem nenhum problema. Mas o importante é cumprir a regra. Ela não está cumprindo, que aí é um pouco do que você escreveu. Não está cumprindo? A regra do limite, da consequência precisa ser aplicada. Disse que vai ter uma consequência? Aplica. Não dá para simplesmente deixar solto. Ela vai aprender que ela pode simplesmente, por exemplo, uma situação de pandemia de algumas limitações um pouco maiores. Ela vai entender que ela pode explorar melhor essas situações de limitação para ter o que ela quer. Então, a ideia é, se você acha interessante, ela tem já uma idade para dar algumas liberdades e alguns entendimentos para ela, e você mudar uma regra, olha, por enquanto, quando o cenário está desse, como você não pode sair de casa, então agora a regra vai ser essa. Quer fazer isso? Uma criança de 8 anos tem condições de entender isso? Tem. Olha, então agora em casa, tá bom, antes você podia ficar 1 hora vendo televisão, agora você pode 1h30, 2. Então, não tem problema você explicar isso para ela dentro de um contexto de exceção. Ela já tem condições de entender o que acontece normalmente, o que acontece agora numa exceção. Então, você pode definir um cenário diferente. Então, chegar para ela agora e vai dizer, olha, agora a gente, nesse cenário, como não pode sair para a rua e tal, vamos definir algumas outras regras. Agora elas vão mudar. Então, vai funcionar desse jeito. E aí, apresentar as consequências quando se quebrar essa regra. Tá? Então, quer fazer uma adaptação para a questão da pandemia? Não vejo problema com isso, contanto que a regra estabelecida e a consequência que foi combinada seja aplicada. Tá? Então, claro, vai precisar de criatividade nesse momento. Foi uma palestra que a gente deu aqui, que algumas semanas atrás, sobre os pais em home office e versus crianças, né? Como é que fica agora lidar com isso? É importante estabelecer regras, ter disciplina e ter criatividade. Ter criatividade para poder dar distrações e ajudar aquela criança a ela ter uma interação, inclusive conversar com amiguinhos à distância. E aí podem, inclusive, os pais se conversarem, podem, não devem até. Olha, colocar as nossas crianças para conversar um pouco entre elas ali no Zoom, enfim, à distância. Enfim, fazer isso de uma forma criativa. Então, use agora a criatividade. Você está comentando agora no Insta que assistiu essa, legal. Então, só reforçando um pouco do que veio daquela e que se complementa com essa. Use a criatividade para permitir, inclusive, uma socialização dela. Então, se tinha amiguinhos na escola, para bater um papo, eu sei que bate-papo de criança não é a mesma coisa que brincar, mas vai apresentando cenários, vai sendo criativo em apresentar, de repente, uma brincadeira que eles possam fazer ali online um com o outro. Tem brincadeiras que dá para fazer, sei lá, de adivinhação de local da casa, sabe? Usar a criatividade para ela poder interagir com amiguinhos à distância. Adivinha onde eu tô, adivinha o que eu tô segurando na minha mão direita, a pessoa e o amiguinho não tá vendo no vídeo. Dá para fazer 1000 coisas. Mas precisa ter, sim, dar mais trabalho agora, cuidar de crianças, lidar com crianças e com essas regras e com criatividade nesse cenário. Mas explore isso, procure usar a criatividade e perguntar um pouco para ela também, identificar com ela o que gosta de fazer e procurar na casa criar alguns cenários diferenciados agora. Então, de uma forma genérica, passa um pouco por isso. Bom, pessoal, já então nos estendemos bastante aí. Agradeço muito, muito a participação de todos vocês, fazendo perguntas, procurando dicas aí de como lidar com tudo isso, com esses cenários todos aí de limitações que a gente está vivendo. Espero que essa palestra tenha contribuído bastante, especialmente aí para vocês que entraram aí para tirar dúvidas e ficaram até o final para ter mais, né, para ter mais informações, mais conhecimento. Mais uma vez, fico muito feliz aí por tudo que
por tudo que aconteceu hoje, por mais essa palestra. Obrigado pela presença de todos. Tem mais palestra semana que vem. Vai ter vídeo de conteúdo nesse sábado sobre personalidades. A gente está numa série aí sobre personalidades e tipo de pessoas. Acompanha depois que vai ter lá. E semana que vem tem mais palestra. Apresento em breve o tema para vocês. Muito obrigado por tudo. Beijo, abraço a todos. Valeu.